vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Esse é um programa da UEG Itapuranga, um podcast que nós idealizamos com o objetivo de entrevistar os nossos egressos, professores, a nossa comunidade, um objetivo maior de levar a UEG a toda a comunidade itapuranguense, a toda a comunidade goiana. E é um projeto piloto, hoje é a nossa primeira entrevista e nós não poderíamos deixar para um outro momento, apesar de estarmos aqui iniciando todo esse projeto, porque hoje é uma data muito especial para um decano da UEG Itapuranga, bem como para a UEG também, porque foi uma pessoa que ajudou a construir a UEG aqui na nossa cidade. E eu tenho aqui a grata satisfação de ter junto comigo o professor Lucas, que vai me ajudar aqui nessa entrevista, vai nos ajudar e sempre será nosso convidado aqui, tá? E o nosso convidado de hoje, que é o professor Sebastião Rafael Gontijo, vulgarmente conhecido como Tião Lobó. Vou fazer uma apresentação aqui do professor Tião, uma apresentação acadêmica, porque nós estamos aqui, né, Tião, na universidade, mas depois a nossa conversa é informal, é um bate-bola, nós queremos conhecer do professor Sebastião Rafael e de todo esse processo histórico da construção da Universidade Estadual de Goiás, aqui em Itapuranga. O professor Sebastião Rafael Gontijo, ele tem graduação em Letras Português e Inglês e suas respectivas literaturas pela Faculdade de Filosofia da cidade de Goiás, foi em 1986. Tem especialização em Língua Portuguesa pela Universidade Salgado de Oliveira, foi em 1991. E especialização em Formação Socioeconômica do Brasil, também pela Universidade Salgado de Oliveira, em 95. Tem especialização em Literatura Brasileira, em 1992, e mestrado em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás, no ano de 2000. Tem experiência na área de letras, é um nosso grande decano aqui. Antes de passar as palavras iniciais do professor Sebastião Rafael Gontijo, quero passar aqui para o nosso colega Lucas. Então, professor Zé Elias, bom dia para você, bom dia para o Sebastião Rafael Gontijo, bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas que vão nos acompanhar pelo YouTube. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar você, professor Zé Elias, pela iniciativa. Eu considero muito relevante ter essa divulgação e esse contato mais próximo da comunidade por meio desse podcast, né, e como você fez a referência ali no início, para que nós possamos conversar e, né, valorizar a trajetória desses professores e professoras que ajudaram a construir a história da educação, a educação aqui no município de Itapuranga. E hoje, o primeiro programa, um programa sem dúvida alguma, muito especial para nós, porque nós estamos recebendo, né, uma referência para nós em todos os sentidos, principalmente na área da educação. Então, assim, eu gostaria de compartilhar com você e com todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento a felicidade de estar com você aqui e agradecer também pela confiança e pelo convite. Um prazer enorme. Professor Tião Lobó, como é que está a vida? Fala as suas considerações iniciais aí, Tião. Então, bom dia, professor José Elias, doutor e pós-doutor, oriundo dessa egrégia e grande Universidade Estadual de Goiás. Bom dia, professor Lucas também, Dia, doutor também da mesma faculdade, né? Trabalha há muito tempo aqui e o doutorado na Universidade Federal de Goiás. E ter vocês aqui em minha frente realmente é um prazer enorme, porque quando um ex-aluno meu faz mestrado ou doutorado, eu me alegro dobradamente, porque aquilo que a gente começou, eles fizeram a continuação. Isso é muito importante. E a UEG sempre está contribuindo para que a formação integral, seu corpo acadêmico, seja de ótima, assim, quando eu digo ótima, porque é ótimo mesmo, uma ótima perspectiva de conhecimento que a UEG sempre transmite aos seus alunos. Conversando agora recentemente com o professor Zé Elias, doutor José Elias, com um aluno nosso que está no estado do Mato Grosso trabalhando como professor, ele afirmou para mim,
sempre coloca a gente, nós somos muito amigos, ele falou, Lavó, a UEG de Itapuranga é realmente reconhecida onde a gente leva seu nome, porque os professores que nós tivemos contribuíram para a nossa formação e nos formaram professores realmente. Não nos formaram pessoas que estão hoje apresentando como profissionais da educação, que não têm a mínima qualificação exigida e estão ali transmitindo conhecimento, eu diria, como ele falou, um conhecimento não como nós esperamos, mas um conhecimento totalmente deturpado daquilo que nós achamos que seja o conhecimento dos nossos alunos. E isso nos alegra, porque nós começamos a nossa luta aqui em 1988, e isso, voltando um pouquinho na história, acontece devido a outros fatos que vieram a ser relevantes também, quando o senhor governador do estado vem inaugurar o asfalto de Itaberaí e Itapuranga. Ele estava em débito com os professores que haviam sido concursados, nomeados, mas não tinham recebido. Estavam 6 meses sem receber. E nós cobramos em praça pública, com faixas e cartazes, o pagamento dos professores que estavam trabalhando sem receber. E o governador disse que não só ia pagar, mas como ia criar uma faculdade para Itapuranga. Só que ele pensou que ia ser uma coisa que cairia no vazio. E a sociedade itapuranguense começou a cobrar isso aí. Cobrar essa faculdade. E aí ele não teve como não fazer essa faculdade de Itapuranga. Então, no começo, quando em 1988 ele autoriza a criação da universidade, nós não tínhamos prédio. Tínhamos o CEITA, que foi cedido pela professora Dona Mariazinha, Maria de Conceição Mesquita, de santa memória, que foi colega nossa, né, e nós trabalhamos juntos no Colégio Deputado de Alves de Assis naquele tempo. E em 88 cria-se a Universidade Isolada, Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Itapuranga, com um curso de Letras, História e Geografia. Tião, nós vamos ainda... O Tião é um professor de literatura, né? Iniciou... A maioria não, todos os alunos aqui da literatura de Itapuranga passaram aqui pelas mãos, ilustres mãos, né, do nosso grande lente, Sebastião Rafael. Nós vamos falar um pouquinho de UEG, mas a gente queria ressaltar que a importância do nosso adiantamento desse programa, porque hoje para nós também é uma data muito importante, não só para a UEG, mas para você também, está completando 80 anos de vida, e isso para nós é um motivo de muita alegria, de ter um professor, né, aqui com a gente, para poder compartilhar. E a gente queria voltar um pouco, Sebastião, como é que foi a sua história, como é que você chega em Itapuranga, Tião? Olha, aconteceu o seguinte, eu saí do Exército em 66, mais ou menos no mês de maio de 66, eu pedi meu desligamento do Exército Brasileiro, estava em Belo Horizonte, e voltei para casa dos meus pais no município de Rio-Paranaíba. E fui trabalhar na roça como um roceiro qualquer. Aí, de repente, teve um fiscal do banco falou: rapaz, você tem a formatura que você tem, você poderia trabalhar como professor ou coisa semelhante. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, eu quero fazer uma aventura, vou para Goiás. E tinha um tio, um irmão de criação do meu pai, que morava aqui, o Francisco da Costa Marinho, e eu vim de Minas diretamente para cá e fui para a fazenda dele no Fartura, onde hoje é a fazenda do Carlinhos do Zeina, ali na divisa do município de Goiás com Itapuranga. E eu estando lá, no final de semana, o João Alberto, que era tabelião e já era secretário do Ginásio Chão, uma entidade educacional criada pelos esforços do Dr. Fenelon Teodoro dos Reis, e exigiu dos proprietários, dos fazendeiros de Itapuranga e de toda a população a contribuição para a criação de um ginásio, porque aqui não tinha ginásio. Tinha 2 escolas primárias, que era o Coronel Virgílio e o Zé Pereira de Faria. O Coronel Virgílio, se não me engano, era a Dona Magali, que era diretora,
E do Zé Pereira de Faria era a dona Joana do Nascimento, esposa do senhor Alberico Novato. Só para contextualizar, isso foi que ano, Tião? Isso foi em 67. 67. 67 que eu cheguei aqui. E o João Alberto chegando lá, ele era muito amigo do Creone, do da Silva, que era genro do meu tio. Eles chegaram lá na roça para ficar o final de semana e a Edna, minha prima, falou assim, olha, esse aqui é secretário do colégio Ginásio Xixá, do Ginásio Xixá. Aí o João entrou em conversa com o João, ele era secretário, e falou, olha, nós estamos precisando de professor de inglês, história, e, se não me engano, me parece que tinha uma outra matéria que eu não estou me lembrando direito, mas me parece que era língua portuguesa. Não, geografia, era geografia. E nós estamos até com déficit de frequência, porque já tem 3 meses que nós não temos professor nessa área. E aí a Edna tinha falado para ele que eu já havia trabalhado em Minas, em 1974, no ginásio Capitão Franklin de Castro, em Rio Paranaíba. Então eu trabalhei História, Língua Francesa e Ciências Naturais. Naquele tempo não era Biologia, Ciências Naturais. Mas quando eu não tinha documentação praticamente nenhuma, tive o exército, tive a documentação em dia. E aí eu fui justamente em 64 que estoura o golpe militar, em 65 eu já estava incorporado ao exército, mas eu sempre procurei fugir dos locais onde eles mandavam que tinha qualquer quiprocó para resolver. Eu sempre procurei fugir dessas coisas. E observando que eu falei, nessa vida aqui não é para mim, pensando nisso, né? Porque eu tinha saído de seminário, seria um contraste tremendo, sair de seminário e entrar no exército. Seminário? Eu era ex-marista, né? Era padre? Seria padre? Estava me formando para ser padre. João, e não perca o seu raciocínio, por gentileza. Você ficou quanto tempo no seminário? E eu acho que seria importante também nessa... Eu fui para o seminário em 57 e saí em 63. 63. Então, essa formação que você falou, quando chega em Itaporanga, você se torna uma referência, as pessoas conhecem a sua trajetória na formação educacional, ela se deve muito ao seminário, ao seu contato com o seminário. Ao contato com o seminário. E foi justamente, eu fui desligado porque tinha coisa que eu não concordava com aquilo que eles pregavam também, né? Então, toda vez eu fui um tanto quanto questionador. Sim. E tanto lá quanto no exército eu não podia questionar nada, ainda mais na época dos fatos que estavam acontecendo, né, nos fatos políticos do Brasil. E quem te condiciona ao exército são seus pais ou foi escolha sua? Não, porque eu tinha que tirar meus documentos. De todas as formas. A minha inscrição que fala o alistamento militar é o alistamento da 2ª Região Militar do Rio de Janeiro. Não, eu pensei que poderia ter sido uma influência dos seus pais para você entrar no exército. Meus pais queriam até que eu fosse realmente religioso. Minha mãe, sobretudo minha mãe. E aí eu não tinha documento, praticamente não tinha documento nenhum, só certidão de nascimento, nem identidade, nem nada, e certificado de alistamento militar. Aí eu tive que vir para a 11CR, que era de Belo Horizonte, transferir, e aí eles me pegaram para servir. Comecei a servir no 12RI de Belo Horizonte, 12º Regimento de Infantaria, eu era da companhia P3 Pesado do 2º Batalhão. Depois eu me transferi para o Colégio Militar. O Colégio Militar foi mais sossegado porque era só o monitor de alunos. Isso em Belo Horizonte? Isso em Belo Horizonte. E eu aguento até 66, quando eu peço minha baixa, mais ou menos no mês de abril de 66, né, e fico na roça com meus pais, trabalhando no serviço pesado mesmo, enxada. E qual que era a região, Chão? Região do Rio Paranaíba. Meu pai tinha uma terra no município de Rio Paranaíba, fazenda Capão Alto, que chamava. E toda vida eu fui muito trabalhador, e eu ajudava na lida diária mesmo, trabalhando na enxada com peão mesmo, com a turma, trocando dia de serviço, dando mutirões, dançando forró bodó quando eu falei. Quantos irmãos, professor? Nós somos 2 irmãos, agora inclusive só resta a mim. Meu irmão faleceu em 81, até agora ele teve 2 filhos, né? E a minha cunhada ainda é viva, está fazendo 87 anos. Que beleza. Então aí você sai do seminário, sai do exército e vem para Itaporanga. Chega aqui em Itaporanga que ano, Tião? Eu cheguei em 67. Em agosto de 67, julho, dia de Santana. Chego na região de Araçu, que uns colegas meus que moravam lá,
Eu fiquei em Araçu uma semana visitando, depois eu vim para cá, para casa desse amigo. Mas aí você já conhecia a região? Eu iria te perguntar justamente isso. Sabia que meu tio morava no tinha um parente seu aqui, um tio. Exatamente. Isso o pessoal me informou lá em Minas, na época, né? Mas você não conhecia a região, então? Não conhecia. Cheguei aqui com forasteiro e o ignorante regional. E aí eu fui para a fazenda, fiquei na fazenda ajudando eles a trabalhar também, batendo pasto, roçando. Aí o meu tio até falava, mineiro, você é meio trabalhador. Eu falei, não, eu não sou preguiçoso, essa família nossa é assim mesmo. Aí quando o João Alberto fala, e a Eda falando que eu já havia dado aula, ele falou, você podia dar aula em Itaporanga. Eu falei, não, eu não vim para dar aula, eu tinha até pego uma roça, um roçado para fazer lá e tocar uma roça na terra do meu tio lá. Ele falou, se eu te dou aqui lá para você roçar, você pode plantar, não precisa, não é a meia, não, é tudo seu. E eu arrumei uns peões, né, meter uma foice lá, eles estavam acabando a roçada. Aí eu falei, não, vai lá e tal, para gente conversar. Eu fiquei pensando, né, ele falou, não, aproveita e vai, conversa com o João Alberto, a gente conhece ele muito, é uma pessoa muito boa. Eu fiz o Chicolão, irmão do Claudinho, todo mundo conhece o João Alberto, que foi prefeito aqui também. E eu chego, falei, eu já comecei, falei, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer ficar um mês com um caráter experimental. Se agradar a direção e aos alunos, eu continuo. Caso contrário, eu volto para a roça outra vez. E assim eu fiz. Aí eu subi a matéria de História e Língua Inglesa. Isso em que ano, Tião? Isso em 67. 67, agosto de 67. E eu estava com déficit de aula desde março nessas duas matérias. Então eu tinha que acelerar para fechar o ano letivo, né? Aí eu falei, depois de aplicar a primeira avaliação, aí vocês vão fazer a análise e me dizer se eu devo ou não devo continuar. Caso contrário, eu saio também, não tem problema nenhum. E assim aconteceu. Quando terminei a primeira avaliação, reuni os alunos, passei as notas, mostrei a nota para o pessoal da direção, falei, o que vocês acham? Devo ou não devo continuar? Aí está a critério de vocês. Ele falou, não, você vai continuar assim, nós gostamos da sua ação. Eu chegava sempre primeiro na aula, nunca fui atrasado, toda vida eu tinha uma percepção de horário comigo, toda vida você sabe que não gosto de atrasar em nada, eu sempre chegar primeiro, né, Lucas? Chegar adiantado, né, Tiago? Pouco tempo adiantado, 20, 30, 40 minutos? Normalmente, isso aconteceu um fato importante, que quando eu fui fazer a prova do mestrado, rapaz, eu pensei que era num dia e corri lá para a Universidade Federal. Cheguei lá, ninguém. Falei, uai, perdi minha inscrição no mestrado. Aí tinha a Wanda, que era sobrinha da dona Mariazinha, que morava em Goiânia. Falei, não, tem que ir lá na casa da Wanda perguntar, que ela também tinha inscrição. Perguntar se o mestrado falou, não, vovó, o mestrado é depois de amanhã. Esse chegou bem adiantado, hein, João? Dia e meio. E aí, voltando ao assunto que interessa, aí eu perguntei para ele como é que havia sido a minha participação durante aquele mês de aula que eu estava em experiência. Quando nós aceitamos a sua proposta, você vai continuar. E de lá para cá eu fui ficando, né? E depois, quando foi em 69, o colégio passa a ser o Colégio Estadual de Itaporanga. Aí o Estado encampa o ginásio Xixá. Aí o seu sogro, meu compadre Joel, foi meu aluno do ginásio Xixá de língua inglesa, a doutora Conceição, coisa mais antiga, estou lembrando aqui, depois outros vão pegando no caminho. A doutora Conceição, tinha o doutor João Parreira, que infelizmente veio a falecer, e o Natanael, era um miudinho, conversador. E sabe o que eles faziam? Quem tirasse a nota pior nas matérias que eles apostavam, tinha que pagar o lanche. Aí, rapaz, era um estudo tremendo para nenhum perder ponto para o outro. Então, era com o Padre Conceição, Natanael e o João Parreira. Eram os campeões da sala mesmo, mas estudavam. O compadre Weber era advogado, mais inteligente, mas ele tinha que, senão ele tinha que pagar o lanche. Né? Então eles sempre disputavam quem tirava nota mais alta. E aquele que fosse a nota mais baixa era o
pagador da... Mas o pessoal pagava mesmo? Pagava, Ou era pagava. Ficava só Não, pagava. na promessa? Pegava de vez em quando, até participava do mundo. Ô, Tião, não, desculpa eu te interromper, mas nessa contextualização que você está fazendo, quem eram os seus colegas professores nesse final da década de 60? Na época, você citou alguns alunos e alunas? E os professores, quem eram? Nós tínhamos o Euler Lavelino Velasco, não sei se você lembra. Goiás? Farmacêutico? Farmacêutico que está por muito tempo. Conheci. O Euler, a Idaire, Antônia de Oliveira. A Idaire do Vico? A mãe do Gustavo? Exatamente, a Idaire. Gustavo, dentista. Isso. O João Alberto era secretário do colégio, do ginásio Xixá. O Dr. Carlos de Souza, que era promotor de justiça, era o diretor do ginásio Xixá. A esposa dele, a dona Eleusa, era professora também e diretora, criou a Escola Normal Xixá também na época. Dona Eleusa, Cris Amurs, que era um bancário, o Eider, que era bancário, o Eider, que era bancário, Samuel Carneiro de Castro, que era bancário também, que lecionava. Nessa época... O Timoir Soares de Oliveira, que era bioquímico, trabalhava no posto de saúde e era professor também. A idade é na área de matemática, né? Essa foi a turma que nós, em 67, trabalhamos. Isso é no início do colégio? Já tinha... Já era no prédio lá em cima? Não, era onde é o Zico Coelho hoje. Ah, tá. Ali no Zico Coelho foi criado o Colégio Estadual de Itapuranga também, né? Em 1979, mas devido à procura, não cabia os alunos, trabalhavam no colégio aqui na Silva Moreira ali. Então, você vê o número de alunos que cresceram quando passou a ser Colégio Estadual de Itapuranga, foi uma coisa espantosa. Então, praticamente todo o pessoal que morava próximo ao município vinha de bicicleta, de carroça. À noite, Zé e Lucas, a porta do colégio parecia uma fazenda de tanta carroça que tinha. E bicicletas também, porque os alunos vinham da roça, criou curso noturno, né? Então os alunos vinham da roça para estudar, e ainda tinha o exame de admissão ainda. Eles tinham que fazer uma prova para ser admitido no ensino fundamental. E tinha muita reprovação, João, de exame de admissão? E aí se eu fosse reprovado no exame de admissão, como eu faria para estudar? Tinha que esperar mais um ano. Aí ficava um ano... Tinha que fazer a seleção. Parado. Isso. Aí depois nós fizemos em 2 etapas. Fazíamos no início, antes da matrícula, fazia uma etapa. Aqueles que fossem reprovados tinha mais as aulas de reforço. E nessas aulas de reforço, depois fazíamos outra prova para ver se eles poderiam ser admitidos. E não podia tirar menos de 7, a nota máxima. Depois baixou o ponto, podia ser acima de 5, não podia ter nota vermelha em nenhuma matéria. E era como se fosse um pré-vestibular mesmo, era puxado. Então teve muitos alunos que foram reprovados e depois entraram na segunda chamada. E o ensino fundamental, que naquele tempo nós chamava de curso ginasial, que é da primeira série até a 4ª série ginasial, e depois foi criado aqui o curso técnico em contabilidade, que era, depois que vem a lei aqui em 1692, 5692 que eles falavam, que cria o ensino profissionalizante. E aí tinha o magistério, que era o curso normal, e cria-se o curso técnico em contabilidade. Mas o científico vem depois, com a criação do Colégio Estadual de Itapuranga, quando o Colégio Estadual de Itapuranga, que era lá hoje onde é o Colégio Militar, passa a ter o Colégio Estadual de Alves de Assis, e o Seita, que hoje é o Seita, passa a ter o Colégio Estadual de Itapuranga, porque tinha muita procura e no Seita criou o científico. Então, a Itapuranga tem um histórico de pessoas estudiosas, né? Tem. Pessoas que sempre procuraram intelectualidade, sempre procuraram crescer aí em relação ao estudo, desde essa época para cá. E nessa mesma esteira, ainda não tinha professores com graduação. Não. E como é que foi esse processo aí de graduar essa galera toda? A questão foi o seguinte, nós sempre lutamos pela questão da graduação. E eu passei em educação física, fiquei um tempo, mas aí devido não consegui remoção para lá, e então podia perder minhas aulas aqui, que eu era pai de família, tinha o Everton mais o Júnior, né?
E a Perpétua também já era professora, que ela tinha passado no concurso em 68, me parece que ela passou no concurso, foi nomeada em 69. Aí, só para contextualizar, Perpétua, sua esposa, isso, o Everton. meu filho e o Júnior César, meu filho também. Como é que você conheceu a Perpétua, tio? Foi um fato interessante. Tinha a professora de Fundamento de Educação, chamada Dona Ilse Perillo Freire, e ela teve um problema de saúde e teve que afastar da sala de aula. Aí a Dona Eleusa, que era parente dela, diretora do ginásio da Escola Normal Xixá, me convidou para dar essa matéria. Aí eu falei, Dona Eleusa, mas eu fiz foi científico e não tem informação específica na área de educação. Ela falou, não, vou te passar a matéria, você se prepara e depois você me dê a resposta. Ele não pode ficar sem aula. Eu falei, tá, tudo bem. Ela me passou a matéria, comecei a preparar, falei, não é tão difícil assim, né? Aí eu falei, não, tudo bem, eu assumo até a Dona Ilse chegar. Só que ela não voltou até terminar o ano, né? E eu comecei a dar aula com a turma, e naquele tempo a nata da Society fazia o magistério, que era só cheio de empate e tudo. E eu era um cara que estava com 22 anos, me parece, 22 anos. E aí começo a lecionar a matéria e de repente eu vejo aquela aluna lá, dedicada e tal. Dedicada? Aí começamos a ter uma conversa mais profunda e tal, começar a bater papo. E de repente começamos um namoro dentro do magistério. Nós começamos a namorar, isso foi no final de 67, era no fim de 67. E aí nós firmamos o namoro mesmo, né? Começamos a namorar firmes em 68 e nos casamos no dia 21 de dezembro de 68. E uma coincidência, no dia 21 de dezembro de 1962, foi o ano que eu entrei no noviciado, então foi o ano que eu recebi batina. E aí, depois de 63, foi quando eles me desligaram do seminário. Eu brincava com a minha, não consegui fazer os votos perpétuos, mas fiz os votos com a perpétua. Tchau, então é engraçado a vida, né? Porque você foi quase um militar, quase um padre, ainda bem que essas duas profissões perderam, porque nós ganhamos um excelente professor de literatura. E eu que ganhei imensamente aquilo que eu acho que tinha vontade de fazer, que era trabalhar junto com o povo, né? Com os companheiros. E os professores daquele tempo, né? Você veja bem, todos eles trabalhavam a maioria tinha o serviço, então ali era para ajudar mesmo a comunidade, para Itapuranga ter um ginásio para o pessoal não precisar sair daqui, né, para buscar conhecimento fora, porque antigamente só tinha ensino primário. Então quando terminava o primário, ou voltava para a roça, ou não tinha outra alternativa. Se tivesse possibilidade financeira, ia para frente. Se não tivesse, ficava. E fazia em Goiás? Goiás, Anápolis, e tinha em Goiás tinha o Liceu. Então o pessoal ia daqui para lá e moravam lá. Tinha a República de Estudantes lá. O Antônio Tavares mesmo é um exemplo disso, né? O Dilson, o Afonso, esses meninos todos estudaram lá. Isso é o que equivale ao ensino médio hoje? Ensino médio hoje, exatamente. E tinha o Couto Magalhães em Anápolis. E aí era um tipo de internato também, né? E aí eles iam para Anápolis para estudar. Em Goiânia tinha dois colégios importantes, que era depois que transferiu a capital para lá, o Liceu de Goiânia e o Colégio Pedro Gomes. Mas todos você tinha que fazer o exame de seleção para entrar naquela... O exame de admissão sempre era uma lei estadual. Era uma lei da me lembro até que o tal de Brígio Tinoco que instituiu isso. Ele foi ministro da Educação, então eu mesmo tinha que fazer a questão. Terminei o primário e eu falei de missão para entrar no ginásio. Tião, nesse sentido, né, você falando na década de 60, desse contato seu com a educação e a consolidação da educação pública aqui em Itapuranga, quando pensa na sua trajetória também, trajetória de vida, trajetória educacional, uma das primeiras referências que se tem é o Tião sindicalista.
nessa década de 60, início da década de 70, já era um chão sindicalista, envolvido com os sindicatos, ou esse contato seu com a sindicalização, ela veio depois? E é até um contrassenso, né? Porque sai do militarismo, exatamente, perfeito. do seminário de padre, que, aliás, o padre, claro, tem essa pegada também, mas é uma boa pergunta. Eu chego para cá em 67, e em 67 eu fiquei conhecendo o Nelo Bononi. Que foi saudoso companheiro nosso. Isso, trabalhou contextualiza para quem está acompanhando e eventualmente não conheceu o Nelo. Quem foi o Nelo? E depois... Nelo Bononi foi ele era padre, veio da Itália. Primeiramente ele esteve no norte de Goiás, teve umas 4 malárias lá, veio embora. Nossa. E veio embora mais para cá, para Goiânia. A intuição dele era fazer medicina. Mesmo como religioso, queria fazer medicina. E aí ele assume a paróquia de Itapuranga. E naquela época... Isso, final de 60? Isso, em 67. 67. Ele assume em 66. Em 67... Que é o mesmo contexto que você chega aqui. Isso, eu chego em 67, quando Dom Tomás Balduino assume a diocese de Goiás. E aí eu fiquei conhecendo Dom Tomás Balduino. A primeira impressão que eu tive foi a seguinte: antigamente, quando você via um bispo, você ia beijar a mão, né? Aí eu já era professor aqui e tal. Quando o Dom Tomás Balduino, eu fiquei conhecendo o Dom Tomás Balduino, que ele me estendeu a mão, eu fui beijar e falei: não, aqui não temos essa questão, nós somos iguais. E eu fiquei conhecendo o Dom Tomás Balduino na Assembleia Paroquial de Itapuranga, nós ficamos conhecendo. E o Nelo Bononi, nós fazíamos parte de um grupo de jovens. Eu, a Perpétua, nessa época nós namorávamos, né? Foi em 68 mais ou menos, já fazíamos parte de um grupo de jovens chamado Legião de Maria. Então era um grupo de jovens que tinha aqui em Itapuranga, jovem católico. E nós sempre, o Nelo era muito diligente e nós tínhamos reunião todo sábado. Quando o Dom Tomás assume a diocese, ele já tem uma visão diferenciada, começa a chamada comunidades eclesiais de base, a gente começa a ver isso. E ele vem com as ideias de Medellín. As ideias de Medellín foi quando começa a criação da Igreja Renovada, né, com a opção pelos pobres. A Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação, exatamente. E a gente começa essa luta, e aí naquele tempo nós não tínhamos sindicato, o funcionário público não podia sindicalizar. Mas a gente participava das lutas sindicais, aqui dos trabalhadores rurais, começando pela luta do pessoal, a questão do meieiro, a questão daquele que era peão, que trabalhava e não recebia salário mínimo, não recebia nada. E aí o sindicato começa a cobrar isso aí, os direitos dos trabalhadores. A gente começa a participar também, né? E essa luta vai crescendo pouco a pouco. Depois eu fiquei conhecendo o CPG, Centro Professor do Estado de Goiás, e me filiei ao CPG. Depois veio o Antônio Tassimiro. O Antônio Tassimiro apresenta com orgulho até hoje a carteirinha de filiado do CPG. Isso no final de 60 ou já início de 70? O Antônio já foi, o Antônio já foi em 70. Sim. Eu fui no início de 70. O CPG já era um sindicato? Era uma associação de professores, não podia sindicalizar. Tá. Né? Não podia sindicalizar em virtude do processo político que a gente vivia naquela época? Exatamente, naquela época, devido a essa questão do processo político. E aí o que acontece? Eu fui convocado para uma reunião do CPG, porque nós estávamos com o salário totalmente defasado e atrasado também. Isso foi em 77. Quando nós chegamos na reunião, nós éramos apenas 28 participantes. Aí estava o Niso Prego, o professor Benevides e o professor Flávio. Falou: olha, nós temos que intervir no CPG, porque do jeito que está sendo conduzida a luta não resolve o nosso problema. Mas como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer uma assembleia maior, ver se nós tiramos uma diretiva de como intervir no CPG.
Aí na outra reunião já tinha 80 e tantos participantes. Que bom. E aí nós resolvemos intervir no CPG. E aí nós intervimos e conseguimos ganhar no tal de Bernardino Granja Campos, que era o presidente do CPG, mas não fazia nada também, ficava do lado do governante e nós sofrendo as consequências. Salários atrasados, salários sem aumento, tudo isso. Aí nós criamos o chamado Movimento de Valorização do Professor. E fizemos 3 dias de greve em 77. Em plena ditadura Em militar? plena ditadura militar, 77. E como é que Aí, os políticos receberam essa greve? claro que não gostaram de jeito nenhum. E nós marcamos uma reunião, uma manifestação na Praça Universitária, e ele falou que não era para fazer, o pessoal das autoridades, não é para fazer a Assembleia na Praça Universitária, e nós não obedecemos. Só que nós entramos na Praça Universitária, não tinha policiamento nenhum. Quando nós estávamos em pleno ato de falação e tal, empolgados, Pessoal animado. aí chega as forças policiais e fecha a saída. Nossa. E aí solta cachorro, bomba de gás lacrimogêneo, cacetete e tudo, né? E a gente sai correndo, um para um lado, outro para o outro, e a gente fala, gente, por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui. Tinha um muro baixo, nós pulamos o muro, caímos do outro lado da casa, a dona falou assim, não, quem foi? Vamos chamar a polícia. Não chama não, dona, já está aqui atrás. Nós estamos fugindo agora, já somos... Aí aconteceu que vários foram presos e nós já fomos correr para tirá-los da cadeia, né? E aí o pessoal já viu que nós não estávamos com brincadeira. Aí chamou para reunião. Chamou para reunião para discutir as bases do aumento. Aí O governador da época o chamou? governador da época era o Ari Valadão, né? E aí começa a discutir, mas só que eles queriam puxar a brasa para sair, nós não aceitamos, se for nós vamos fazer greve. E aí nós ficamos paralisados uma semana. E aí eles ameaçavam para perseguir a gente, tudo. Aí quando Goiânia falou, não, agora nós vamos voltar às aulas, conseguimos um momento pequeno, mas foi um momento. E pelo menos cumprir com o pagamento em dia. Não atrasaram o pagamento como estava atrasando, eles até pagar por etapa. Aí pagou uma parte numa época, depois pagou outra parte na outra, até quitaram o que estava devendo. Já houve um avanço nesse sentido. E esse movimento de valorização do professor continuou. Depois vai crescendo. Aí o CPG começa uma campanha de filiação. Nessa campanha de filiação nós éramos apenas, parece que 1.000 e pouco. Nós passamos a ter 3.000 e tantos filiados ao CPG. Nós conseguimos filiar a SOEGO e a OEGO, Associação dos Supervisores e a Associação dos Orientadores, que eram outras entidades separadas, aí tudo filia o CPG, torna-se tudo CPG. Senão você tem direito de sindicalidade somente depois da Revolução, da Constituição de 88. Né? Aí em 88 a Constituição Cidadã permite que o funcionário público se sindicalize, né? E aí nós criamos o Sintego, Sindicato de Trabalhadores de Educação do Estado de Goiás. O Sintego é uma dissidência do CPG ou Não, é uma outra coisa? Uma fusão. Uma A fusão do CPG ao Sintego. Acabou a Associação dos Professores do Estado de Goiás e criou o Sindicato de Trabalhadores de Educação do Estado de Goiás. Isso foi o processo de redemocratização do país. Do país, exatamente. O primeiro sindicato de professores a ser criado foi o Sintete, Sindicato Estadual dos Trabalhadores de Educação do Tocantins. Porque em Tocantins? Em 80... Mas já tinha separado. Porque em 88 separou, em 89, 89 eles criam o Sintete. E nós ainda não tínhamos criado o nosso sindicato, ainda quando foi num congresso em Tumbiara, Congresso Estadual dos Professores de Tumbiara, ainda eram 200 professores ainda, e nós criamos o Sintego. E aí antes nós pertencíamos à CPB, a Confederação dos Professores do Brasil. E aí a Confederação dos Professores do Brasil passa a ser CNTE, Confederação Nacional de Trabalhadores de Educação, né, é diferente, uma confederação, né,
que agrega todo o sindicato daquela área, nesse caso, né, a CNT agrega tudo isso. E é uma força que tem um certo respeito, que são pessoas que estão ali para lutar pela educação, Claro. como acontece com o sindicato nosso, né, que a gente participa, né, de longa data e vamos continuar participando, porque mesmo aposentado, eu detesto ser chamado de nativo. Qual que é o termo correto, João? Você gosta que faz referência a você, não é? Aposentado mesmo, aposentado mesmo. Porém ativo, totalmente ativo na ativo. luta. Ativo, é nativo não. E então a gente enfrenta essa luta toda, né? E vamos continuar, né? O sindicato ele é a base fundamental de uma entidade, né? E nós temos que lutar pela democratização. Perdão, mas eu distanciando só um pouquinho do tema da educação, quando o professor José Elias me convidou, eu falei, não, eu quero trazer essa questão para conversar com o Tião. Porque fala, né, das paixões que você tem pelo sindicato desde o final da década de 60, 70, na consolidação do Sinteg, da educação, né, da educação pública, depois nós vamos conversar aqui sobre a UEG, mas eu tenho essa curiosidade, né, nós conversamos, né, sobre vários assuntos, não só aqui, mas no cotidiano também, e essa paixão sua pelo futebol. Aí vou fazer referência a 2 times, que é o Flamengo, eu gostaria de entender quando ela surge, e a paixão também que muitas pessoas, né, sabem que você tem uma paixão também, né, uma preferência ali pelo Galo Carijó, que é o Goiânia, né, que é um time tradicional do futebol goiano. Está aqui meu amigo Zé Elias, que é torcedor do Goiás, sou torcedor do Vila Nova, né, e o Goiânia é um time de muita história, muita tradição também no futebol goiano, muitas vezes campeão, né, estadual. Então eu gostaria de assim, sair um pouquinho dessa pauta da educação, mas entender essa outra paixão sua, pelo Flamengo e pelo Galo Carijó. Aconteceu o seguinte, em 58, eu estava em Mendes, no estado do Rio, nós fomos conhecer o Rio de Janeiro. Então tinha um colégio São José, que era dos maristas, da congregação que eu pertencia, que estava estudando, então nós fomos lá, era um colégio interno, que era alojamento, tudo, né? E a água do Maracanã era da nascente deles, inclusive da Brahma também, pegava a água deles para fazer cerveja. Aí eles convidaram a gente para assistir um jogo final do Campeonato Carioca, Vasco e Flamengo. Nós ganhamos ingresso de graça e fomos. Rapaz, eu cheguei, né, vi aqui 170 mil pessoas no Maracanã. O Maracanã era o Maracanã antigo ainda. Imagina, Zé. Eu fiquei assustado, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí de repente eu assim, aquele barulhão danado, falei, nossa, mãe. Quando os times entraram em campo, rapaz, o céu, foguetão. Já era Zico, Adílio? Hã? Já era Zico, Adílio? Foi bem antes disso. Antes. Zico foi 82, né? Final de 70 que ele começou. Era o Doval, era o... Mengal? Não, o Doval era um... não, Mengal era um uruguai que jogava no Flamengo. O Doval é bom de bola para danar, rapaz. Tinha o Dida, não é aquele Dida novo, né? Outro, sim. Né? E era final do campeonato e o Vasco, com empate, o Vasco seria campeão. E aí de repente o Vasco mete 2-0, rapaz. Falei, eu não tinha torcida, eu não gostava de futebol porque jogava no seminário, nós já jogávamos bola, né? Eu era ruim de bola, fui treinando devagarzinho, até que melhorei um bocado. E depois você vai contar aquela história para nós, o gol do meio de campo que você fez aqui. Foi verdade mesmo. Aí Lucas, de repente, 2-0, mas ali eu chutava a bola para a torcida, a bola não voltava mais, né? A torcida segurava, furava a bola, tem que danar. Aí de repente, rapaz, o Flamengo faz um gol. 2-1. 2-1. Passa um cara, empata, 2-2, isso no segundo tempo já. Faltando 10 minutos para terminar o jogo, o Flamengo vira o jogo, 3-2. Aí... Pode ficar à vontade, já com ele já, tá? Aí, Lucas, o Flamengo vira o jogo 3-2. Eu falei, não, um time que reage desse jeito tem que torcer para ele. Aí. Então você entra no estádio, não sendo flamenguista, e sai do estádio flamenguista. E aí eu começo a fazer campanhas de torcida lá no seminário. Nós fazíamos campeonato, jogava bola toda quinta-feira e todo domingo de futebol,
Então a gente fazia o campeonato, né? Nesse campeonato a gente falava, não, então quem quer do time rubro-negro, tricolor, do América, do Bangu, eu mexia a juntar os papéis recicláveis para nós comprar material esportivo. Certo? Aí eu comprava bola, comprava camiseta, montava os times e nós fazíamos campeonato. E aí o meu time sempre era rubro-negro. Mas aí tinha vez que os outros saíam melhor do que o meu, nós levávamos de tarraqueta de 3-0, 4-0. E o Goiânia, Tião, quando que ele surge na... O Goiânia foi, eu estava fazendo um curso de educação física. Certo. Já tinha Zé Fego? Já tinha Zé Fego. Estava aí mais Osmar Barbosa, nós estávamos fazendo um curso de arbitragem. E era o capitão Carlos Nascimento, que era professor dessa matéria de arbitragem. Ele falou, sábado, domingo vai jogar o Anápolis e o Goiânia, e vocês vão observar a arbitragem. Né? Aí nós fomos. Mas o Osmar até, eu lembro um fato acontecido, eu comprei umas laranjas, eu sabia que não podia entrar com laranja no estádio, né? Aí comprei laranja, quando eu vou entrando no estádio, o policial, não, vocês não podem entrar com laranja. Eu falei, não, então tudo bem, então eu vou chupar a laranja. Eu chupando as laranjas, tirei um canivete do bolso. Pior situação, Tião. Quando eu vou entrar com o canivete, o policial fala, não, você não pode levar o canivete. Então tá bom, pode ficar com ele aí. Mas depois você procura ele comigo. Eu falei, não vou procurar, que eu não vou encontrar o senhor depois. Né? E aí nós vamos assistir a arbitragem e assistir o jogo do Anápolis e Goiânia. Rapaz... Era o clássico da época. Era um clássico, era campeonato goiano. E o Anápolis tinha um goleiro altão, rapaz, tal de Nelson Gama. O cara era fera no gol mesmo. Ele chutava a bola e batava no peito, assim, esnobando, ganhando de 1-0. Rapaz, aí tinha um tal de Zé Kroll no Goiânia, foi lá e marcou um gol. Falei, mas ele está reagindo. O Goiânia reagiu, ganhou o jogo, falei, eu tenho que torcer para um time dele. Né? Aí, o que acontecia? Aqui tinha o José de Moura, que era professor do colégio, e o Dalvan Rodovário, que era advogado, que era sócio do Goiânia. Todo dia que tinha jogo, eles faziam botar aula para ir com ele. Falei, não, nós temos que marcar o jogo fora da sala de aula, senão não dá para ficar batendo aula não, mas não pode de jeito nenhum. Aí o José de Moura, não, mas ele era meio fanhoso. Não, mas nós temos que valorizar o Goiânia. Falei, não, José, nós temos que valorizar, mas nós temos que dar aula também aqui. Ele era professor de contabilidade, um ótimo contador também. Então foi nesses dois momentos, Lula, que eu passei a torcer por esses dois times, né? Os dois times da torcida que eu não tenho outra torcida para outros times. Torço assim, quando é o Brasil que joga, quando é um time brasileiro que está disputando com um sul-americano, qualquer outro time que não seja do Brasil, aí eu torço para o time ganhar também. Pode ser até contrário a mim. Por exemplo, a turma do Atlético Mineiro tem uma raiva danada dos flamenguistas, né? Não gosta de jeito nenhum, mas eu tenho dia que eu torço para o Atlético perder dos outros. Para mim, para nós, assim, é muito importante ver essa sua emoção em falar do Flamengo, em falar do Goiânia, e entender esse processo de amar um time de futebol é muito complexo, né? Então eu acho que a literatura, ela nos ajuda a navegar por outras ondas, assim, a navegar por outros ares, para poder entender como é que funciona esse processo. E aí te ver emocionado falando do Flamengo, falando do Goiânia, que é um time que não está bem hoje, mas já teve bem no auge aqui do estado. O que explica a gente torcer para um time? Qual a emoção que o Sebastião Rafael Gontijo sente em torcer para o Flamengo? A emoção que eu sinto em torcer para o Flamengo é uma emoção uma coisa muito íntima, porque ela vem do interior da gente. É como se fosse uma amizade que nós temos um pelo outro. Então isso aí aquele dramaturgo brasileiro, que agora me fugiu o nome, que tem aquele Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, por exemplo, é um dos grandes literatos que nós temos, grande dramaturgista também,
E ele era, se não me engano, botafoguense, né? Ele era torcedor, sim. Sei que ele era doente no time, falava que Vou procurar aqui. não tem paixão melhor do que você torcer pro time que você gosta. E dizem que o Botafogo é o maior do Rio, né, tio? Exatamente. Eles falam que é, mas o Flamengo está bem na frente, né? Mesmo nos títulos e tudo, o Glorioso teve a sua parte na glória. Eu vi o Garrincha jogar. Fluminense, Tião, né? O Fluminense, exatamente. Pode arroz. Pode arroz. Então, ele mesmo falava isso, falava, não tem coisa melhor do que ver o Fluminense ganhar. Para aí você ver a paixão que ele tinha, apesar de ser um dos grandes literatos que nós temos, né, e dramaturgista, ele conseguiu agregar essas duas coisas, a questão da paixão pelo time e a questão da paixão que ele sentia também pela questão literária, né? Ele é uma pessoa que, nossa, a gente lendo as obras dele, analisando, e você também, quando você trabalha aquela, né, eu citei hoje, lá na hora que nós estávamos no rádio, quando você fez aquela monografia sobre Granguena da Ilha de Chumatos, você, mas a Elvira, né? Elvira lá de Séries. Foi justamente, você ficou assim meio assustado. Não vou dar conta desse trem. Para ter, não dá o quê? Tira esse letra aí. E foi uma das boas monografias, das melhores monografias que apareceu. Era um curso de pós-graduação, né? Legal, já fui bem orientado na época. Foi o Eric, nós fizemos Eris Antônio de Oliveira, professor da PUC. Da PUC, exatamente. Foi na disciplina dele. Ele deu um livro pra gente que chama O Poema do Poema. Muito bom, eu me lembro muito bem. Nós tivemos bons professores naquela especialização, viu, Tião? Exatamente. Então, aí aquela paixão que a gente sente, Lucas, pelo futebol é mesmo que a gente sente. Eu que sinto pela educação, que eu sinto por estar junto com vocês aqui, a amizade que nos une, tá doido, é muito grande. Tião, e voltando para o Tião... antes de voltar para o Tião professor da graduação, nesse interim, o que dá na cabeça do professor Tião de ir para uma aldeia indígena e levar a família? Nós estávamos, naquela época, estava acontecendo os fatos em que ele estava vivendo um período ditatorial e os antropólogos começaram a fazer um trabalho de conscientização com relação à conservação da vida dos povos indígenas. E o Dom Tomás Balduino, que sempre esteve nessa luta, porque ele foi bispo primeiramente de Conceição do Araguaia e depois ele veio para Goiás. E lá naquela região tinha muitas pessoas originárias sendo perseguidas. Qual região, Tião? A região no sul do Pará. No sul do Pará? Conceição do Araguaia, mais ou menos no sul do Pará, e ele foi nomeado, lá era prelazia, e ele foi nomeado bispo aqui em Goiás, no lugar de Dom Cândido Penso, se não me engano, me parece que foi. E aí o Dom Tomás Balduino e Dom Pedro Casadalga e a CNBB criam o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, que é uma forma da igreja conseguir entrar no meio das nações indígenas para preservar a identidade deles, essa identidade cultural, e fazer com que eles continuassem a sobreviver como pessoas e não fossem cooptados pela questão da civilização. Tinha até um cara que era presidente da FUNAI na época, ele disse que 3 anos, isso foi em 80 não, foi, nós fomos de 82, foi em 79, 79, ele disse que em 2 anos não teria mais nenhum índio, todo seria aculturado. E aí a igreja a CNBB começa a criar o Conselho Indigenista Missionário, sob a direção de Dom Tomás Balduino e Dom Pedro Casadalga, e eles começam a fazer um movimento de educação, que os índios pediram, que queriam educação, porque a FUNAI não estava dando conta de educar. Arrumavam o professor da FUNAI, pagavam bem, o cara chegava, ficava 1 semana e ia embora, não aguentava trabalhar com ele. Qual eram as causas que levavam o professor não a aguentar? Justamente porque não se adaptava à questão da vida deles, né? Não adaptava à questão da vida deles. E o Dom Tomás Balduino, toda a vida a gente conversou muito, né? Tinha muita intimidade. E eu ia entrar de licença-prêmio em 82. Já estava até atrasada a minha licença-prêmio. Eu falei, eu vou requerer minha licença-prêmio e vou fazer o seguinte, eu vou deixar a mulher aqui, deixar a procuração para ela,
e vou andar no Brasil com a mochila nas costas. Onde o dinheiro acabar, eu paro o trabalho, fico mais para frente, vou tocando até voltar, até vencer a licença. Aí eu fui em Goiás, não sei o que eu fui para um negócio lá em Goiás, e fui lá no centro de treinamento, onde morava Dom Tomás Balduino. E aí eu cheguei lá conversando, falou, vamos almoçar? Eu falei, não, estava com fome mesmo, estava na hora. Naquele tempo você saía no ônibus que vinha de série e voltava nele, porque não tinha outra condição. Aí na hora do almoço, conversando, falei, Dom Tomás, eu vou entrar de licença prêmio, e até agora eu não sei o que eu vou fazer. Eu já pensei em fazer o seguinte, jogar uma mochila nas costas, deixar a procuração para perpétua, ela recebe o meu salário e eu vou trabalhando, andando e conhecendo o Brasil. Ele falou, não, eu vou ter uma sugestão melhor. Eu falei, qual é? Ele falou, você ir morar com os índios lá no Oiapoque. Falei, mas fazer o quê? Não, você trabalhar na educação, nós estamos montando uma equipe de educação indígena. Falei, não, então tá feito aí. Aí quando que eu posso? Ele falou, olha, quando você pode? Eu falei, a hora que eu falar que tá procurando, não, o dia que você quiser, você me avisa. Aí eu falei, não, eu vou só encerrar as aulas no colégio e em janeiro eu vou. Eu falei, não, então tá bom. Mas eu não tinha conversado com a Perpétua, nada, nem com os meninos, né? E eles estavam encerrando as aulas de alfabetização aqui no Laranjal com o pessoal da zona rural. E era justamente a formatura deles, né? Que eles pegaram o pessoal, do nada conseguiram fazer com que eles aprendessem português, matemática e redigir. Então isso foi em menos de 6 meses, eles conseguiram com o método Paulo Freire. E era o final, era uma festa, fizeram uma festança, janta e tudo, né? Aí teve que tocar viola e tal. Zé Leme mais a turma, Zé Leme muito bom violeiro, sempre compõe também. E eles foram mais cedo, eu vinha de Goiás, falando, eu tenho que esperar ir para Goiás, já alguém me levar, naquele tempo eu não tinha carro. Aí a esposa do Dr. Vitor, a Eliana, ficou para me levar para a festa lá. Foi amigo de todo mundo, graças a Deus. Aí fui. Quando eu cheguei, nós fizemos uma festa e chamaram o pessoal, recebendo o certificado, aquela coisa, foi muito interessante, foi uma festona mesmo. E aí quando eu falo para toda a turma, tá, eu fui para lá também, né? Falei, olha gente, isso foi no mês de novembro. Eu falei, olha gente, a partir do mês de janeiro, eu vou estar morando na divisa do Brasil com a Guiana Francesa. Aí falou, mas por que isso? Eu não lá, morando por quê? Você vai mudar para onde? Para lá? Aí eu vou, mas eu vou sozinho. Aí eu vou sozinho, Hoje eu conversei com o Dom Tomás e ele me convidou para dar aula na nação Caripuna, na divisa do Brasil com a Guiana Francesa. Como é que era o nome da tribo? Caripuna. Caripuna. É. Aí eu aceitei e em janeiro eu estou indo. Até então o professor Tião iria sozinho, sem a família. Sem a família. Aí a Pepe falou, eu vou também. Aí falei, não, você não pode ir, os meninos, como é que é filho? Falei, não, eu vou falar com o doutor, mas você vai ver se eu não vou. Rapaz, eu pensei, tá blefando. Você acredita que na segunda-feira ela pegou o ônibus aqui, ela e uma colega nossa, a irmã da Leninha, que trabalhou na Secretaria do deputado lá, do deputado, falou, eu vou também, eu vou com você lá em Goiás. Foi lá, falaram com o doutor Maio Baldinho, falou, não, vocês podem ir todo mundo e levar os meninos, não tem problema nenhum. Aí o Pepe falou, falei pra você que ia, o doutor Maio me aceitou também. E aí, qual foi o trabalho específico que você e a Perpétua fizeram? Nós fizemos um trabalho de alfabetização e ao mesmo tempo também de continuar as aulas. Aí você vê como é que são as coisas, nós chegamos, nós saímos daqui dia 8 de janeiro, 8 de janeiro, para Belém, pegava um ônibus aí, era um dia e uma noite de viagem. Aí nós chegamos em Belém, ficamos esperando condução para ir de Belém para Oiapoque. Tinha os aviões, mas estavam quase todos lotados, era período de férias, né? E nós chegamos no Oiapoque, na cidade do Oiapoque, pegamos uma tempestade, rapaz, na estrada.
caminho, né, no avião, eu vou te contar, eu pensei que o bicho não ia aguentar não, vibrou tudo, eu falei, você vai arrebentar aqui, porque os outros não tinham andado de avião, eu já tinha andado, quando eu estava no exército, a gente andava muito, né? E aí conseguimos chegar no aeroporto, nós chegamos não tinha teto para aterrissagem, eu pedi o teto na Guiana Francesa, em São Jorge, que era uma cidade vizinha, aí deu o teto, eles pediram para aterrissar, para permitiram. Aí quando ele estava fazendo manobra para aterrissar, abriu o teto no aeroporto, nós descendo no aeroporto. Aí para você ver como é que são as coincidências. Aí eu recebi na bagagem lá, né, um cara do exército de costas para mim, eu olhei aquele cara, eu falei, fiquei um pouco cara, olhei e falei, eu vi que era subtenente, mas no meu tempo, quando eu estava no exército, ele era sargento. O nome dele era Esquárcio. Falei, tenente Esquárcio. Quando eu falei assim, ele virou. Quem está me chamando? Falei, eu cabi 143 contigo. Ele falou, rapaz do céu, o que você está fazendo aqui? Falei, não, eu vou vir. Eu pergunto mesmo. Mas aí eu não contei que estava indo para a área indígena. Falei, estou fazendo uma pesquisa e tal. Nossa, mas que prazer te ver. Então, qualquer coisa que você precisar, nós estamos aí. Nós estamos aqui em Clevelândia do Norte, no batalhão de fronteira e tal. Se precisar de qualquer coisa, você pode vir cá que nós resolvemos. Falei, não, eu agradeço, se precisar, eu venho mesmo. E aí nós fomos trabalhar na questão da alfabetização e na questão de aulas do 1º ao 4º ano. Então nós fizemos esse trabalho, mas olha para você ver como é que são as coisas. Quando nós começamos, nós chamamos primeiro, nós chamamos a comunidade para conversar. Aí veio o cacique, todo mundo e tal, né? Falei, gente, como é que vocês querem que nós demos as aulas aqui? Aí ele falou, não, vocês é que vão decidir, nós chamamos de bobo mesmo. Falei, pô, peraí, aqui não. Falei, vocês são tão inteligentes quanto nós. Falei, você está vendo que a canoa que está ali? Eu não dou conta de fazer uma canoa daquela. Ah, mas aqui é fácil de fazer. Falei, pois é. Mas eu não consigo agora. É a mesma coisa que eu pegar esse livro aqui e entregar para o senhor ler. Se o senhor não soubesse, não vai ler, não. Então o senhor tem que me ensinar a fazer a canoa, como eu vou ensinar os filhos do senhor e o senhor também a ler. Essa é uma troca que os indígenas deveriam ter recebido há muito tempo atrás, né, Tião? E nós fomos, eu, o Perpétuo, os 2 meninos, o Everton mais o Júnior, e a Maria, irmã da Leninha. Nós ficamos uma semana. Maiani já tinha ido? Não tinha Maiani ainda não. A Maiani veio em 85. Né? E foi um trabalho, né, que nós, que a gente realmente se empenhou a fazer. Quando você lembra, capaz que vocês não lembram, né? Tinha uma cartilha chamada Ada e Edu. Não, eu lembro da Sodré para frente. Pois é. Aí o que aconteceu, né? Observando isso em 82, eu descobri que eles decoraram a cartilha, que tinha um professor aqui da FUNAC que ficou lá 2 meses, que não aguentou ficar mais, foi embora, mas ele decorou a cartilha. E eu peguei essa cartilha um dia, entreguei para o menino ler, leu. Eu peguei, falei, mas peraí, isso aí não está certo. Todo dia entregar, de repente ele tropeçou. Falei, aí eu falei, ai. Aí a Perpétua chegou, ela e a Maria, falei, gente, eu vou embora amanhã. Falei, por quê? Falei, não, porque nós estamos pensando que eles sabem ler, eles não sabem ler, o pessoal do 2º ano e 3º não sabe ler. Falei, mas eles leem a cartilha, eles decoraram a cartilha, que vocês observam. Rapaz, e de fato eles observaram, eles tinham decorado mesmo. Ah, não sabia, né? Não sabiam ler. Ô Tião, e vocês implementaram a metodologia freiriana? Aí nós pegamos, reunimos, eu, Perpétua, Maria e o método Paulo Freire. Falei, vamos fazer o método Paulo Freire, senão eu vou embora amanhã. Porque deu aquele baixa-sal, você entendeu? Eu falei, gente, como é que eles decoraram isso aí, meu Deus. E aí nós fizemos o método Paulo Freire e começamos a ver o progresso que eles começaram a fazer. Sim, questão de pouco tempo. Vocês começaram a implementar o método Paulo Freire. Questão de 15 dias. Depois nós começamos o método Paulo Freire, eles logo começaram a ler. Aí começaram a colocar as palavras geradoras, né? Da metodologia Paulo Freire. Isso é bom. E ligados ao cotidiano dele. Mata, farinha, peixe, né, pássaros, fomos colocando as coisas que eles conheciam.
Agora, uva, maçã, nunca tinha visto o que era isso, não sabia nem o que era, não era não tinha. Né? Mesmo que você quisesse comer uva e maçã, não era não existia. Agora, você falasse de um peixe, pirarucu, isso aí eu não sabia o que era, tucunaré. Então nós começamos a trabalhar essa questão do cotidiano dele. Aí eu falei com o pessoal do 4º ano, falei, agora é o seguinte, vocês é que vão criar os textos. Na língua portuguesa, vocês vão criar os textos. Eles fizeram, começaram a fazer os textos, eles mesmos criaram os textos. E aí a gente ia corrigindo e trabalhando com eles começaram a criar os textos de acordo com aquilo que eles tinham visão, e não de acordo com a visão do branco. Então, e aí os velhos também, que nós começamos a alfabetizar, eles falavam assim, nossa, vocês é igual a nós mesmos. Eu aprendi a língua, né, com eles, eu pegava os velhos para conversar, ia anotando tudo, né. Eles falavam, agora nós não podemos falar segredo perto do seu, já sabe. E era de matriz tupi a língua? Hã? A língua indígena era de matriz tupi? Não, ela era de matriz... Macro-G. Ela, na realidade teria que ser macro-G. Macro-G. Mas só com a influência do francês e do creol, que é a língua do pessoal Haiti, que vieram, fugiram do Haiti, vieram para a Guiana Francesa, inglesa, que hoje é Guiana e como é que é a outra? Guiana. A francesa e a inglesa. É inglesa, são duas Guianas. E tem a Suriname, que era a holandesa. Né? Aí eles vinham fugindo e iam ficando por ali, eles tinham a língua deles misturada. Então é o creol. Então misturou o francês com a língua do pessoal que vinha do Haiti fugindo. E é nessa comunidade que você recebe o nome indígena? E que nome é esse? Não, é em outra comunidade? Lá ele me chamava de Muxê Sabá. Pode falar o que significa? Senhor Sebastião, né? Senhor Sebastião. O Boucher. O Muxê, aí pega a língua francesa, certo. Em vez de francês, a palavra senhor é monsieur. Aí, né, a gente fazendo a transcrição linguística, não deu Muxê. O que é Muxê? Senhor. Aí eu falava, tinha uma irmã que era linguista, Bex Pai, ela falava, tá vendo? Então aqui nós temos que substituir, olha. A sonoridade aqui é totalmente diferente. Então, Muxê em vez de monsieur. Eles suprimiram a vogal, o S. Interessante. Então, para você ver, eles criaram uma língua oral para eles falarem. Então, nós começamos a transcrever a língua também. Foi muito interessante isso aí. Então, e voltando para o Sebastião, professor, aí vocês vão para a graduação lá na cidade de Goiás, né? Exatamente. Eu, sua mãe, foi uma das... Na FFCC. Cuidado de Filosofia Coralina. E como é que foi, Tião, esse processo? Como foi? O processo começa o seguinte, né? Eu e o seu sogro, o Mário Hermes, nós ficamos sabendo que ele ia criar a faculdade lá. Aí ele falou, vamos lá para nós ver que a gente vai ser isso? Eu falei, vamos, velho. Aí nós fomos dois para conversar com o pessoal. E aí, quem estava falando em fundar a faculdade Coralina era a Brasilete Ramos Caiado. E o Joel falou, vamos conversar com ela para ver como é que é. Aí conversamos, ela falou, olha, nós estamos querendo começar em 1980. Não, 81. Eu sei que o Souto foi da primeira turma que formou lá. Acho que foi 80 mesmo que ele formou em 80. Você não foi da primeira turma? Não, eu fui da terceira turma. A terceira turma foi a minha. A minha, da sua mãe. Aí ela falou, olha, nós vamos começar mesmo. Para começar vai ter vestibular em tal época, se preparem. Aí nós voltamos assim empolgados, não, tudo bem, então vamos fazer, porque aí nós começamos a pensar, como é que nós vamos fazer o transporte? E aí eu falei, não, mas nós temos que discutir a questão do horário, porque nós não aguentamos todo dia voltar e dar aula todo dia também não. E aí nós conseguimos, né, com a Brasilete, conseguimos o seguinte, a gente ia aula segunda, quarta, sexta e sábado. E aí a gente dava as aulas normais aqui, completando as 40 horas e completando a carga horária de lá. Só que nós começávamos às 6 horas e terminava às 11, para dar a carga horária completa. E aí o seu sogro foi um dos primeiros, a turma foi ele,
Ué, mas Precisa desligar não, Tião. Pode ficar tranquilo. Espancão de água. Beleza. Não, pode continuar. Continua. E aí teve essa conversa com a brasileira, como é que vai ser a questão do horário do pessoal que mora fora. Porque os outros também de Goiás iam fazer, tinha muitos lá que a maioria não tinha graduação em Goiás também, poucos tinham graduação. Porque naquele tempo era difícil, você tinha que ir para Goiânia para estudar, né? Se não fosse Goiânia, não tinha outra universidade perto. E aí nós conseguimos esse horário, né, da segunda, quarta e sexta, e sábado até meio-dia, e deu para coordenar com o horário do colégio, né? E quando o seu sogro passou, tinha vestibular, depois no outro ano é que tinha vestibular, né? Depois de um ano, então lá era anual. Era anual naquele tempo. E quando em 82 eu ia entrar de licença-prêmio, eu falei, não vou aproveitar a licença-prêmio para não fazer outra coisa, não vou ficar estudando não. E aí foi quando eu fui morar na aldeia indígena, quando eu voltei eu prestei o vestibular. A terceira turma já, eu estava faltando 6 meses para terminar. E aí nós já arrumamos, existe uma Kombi, a maior dificuldade, né? Muito difícil. Chão. Estrada de chão. Aí quando já era uma turma maior, nós enfrentamos o Totti. O Totti que levava nós. O Totti era tão amigo, porque muitas vezes o cara ficava devendo, ele não cobrava, ele avisava o Adalberto que era encarregado de receber. O Adalberto, fulano, não me pagou, já tem 2 meses que ele não me paga. O Adalberto tinha que cobrar dele. Mas aí a gente conseguiu, a sua mãe foi uma lutadora muito forte, eu lembro, ela grávida da Emília, e no ônibus do Totti, na estrada de chão, a Lília já era grandinha, tinha que ir também. Você já estava estudando lá em Goiás, parece, não estava? Não, essa época eu já estava aqui. Estava aqui ainda? Pois é, você mais o Cláudio ficava aqui. Eu fui para Goiás em 92. Você mais o Cláudio ficava quieto aqui, né? A maiorzinha ficava os dois sozinhos. E a sua mãe lutando para terminar o curso superior dela. Foi a maior turma que terminou em Goiás, foi a nossa. Porque nós fomos pegando aqueles que iam ficando na rabeira e juntando junto conosco e levava junto. Tinha uns que tinham dificuldade em inglês, outros em português, a gente já pegava o cara que tinha facilidade naquela matéria para batalhar junto com ele. Tinha uns que morria de medo de ver o Wander, que era professor de inglês. Tinha medo do Wander. Rapaz, daí de ser besta, né? Aí o Valdir Pafuncio, o Valdir também era aluno, tinha facilidade em inglês, ele também tinha certa facilidade, nós íamos pegando aqueles que tinham dificuldade em inglês e ajudando a seguir a turma. Então, por isso nós terminamos uma turma grande. No vestibular nós éramos uma turma razoável, né? Depois fomos pegando os outros na estrada, foi dando uma turma maior. Então, isso foi fundamental para a criação da UEG Itaporanga, eu chamo ou não? Foi interessante, porque quando nós cobramos do governador o pagamento para os professores que tinham sido nomeados, que ele prometeu a criação de uma faculdade para Itaporanga. E isso era o Willis Rezende, já o governador do estado de Goiás. E aí ele pensou que o pessoal ia ficar de braços cruzados e nós começamos a incentivar. Já tinha terminado a faculdade, né? E os outros ainda estavam estudando, tinha muitos estudando ainda. Outros até ainda estudaram depois, porque eu me lembro que o Botas de Vargas terminou história lá, depois fez direito, né? Foi isso que ele já tinha passado no vestibular. E aí quando foi em 88, nós começamos a cobrar mesmo. Não, então vamos cobrar. Já tinha número suficiente já tinha número, tinha. E com pós-graduação também. Com pós-graduação. Já tinha feito especialização também. Exatamente. Eu me lembro que quando começou o primeiro vestibular, a primeira turma dos professores era de letras, a Dona Odete, a Nina do Ase, o Divino José, a Cleuda, o Bastião Rabelo, eu entrei em 89. Parece que era a Dona Odete. Dona Odete. Dona Odete,
Então era esse professor da área de letras. Aí, na geografia era o tal de Vicente. Eu não lembro mais quem era o professor de geografia. Eram 3 cursos. Letras, 3 cursos de história, exatamente. Agosto de 88. Agosto de 88 que começa. Tião, mas isso teve uma questão de uma promessa que foi feita a partir de uma mobilização que vocês fizeram para reivindicar a faculdade aqui para Itaporanga, não foi isso? Exatamente. Em 89, aí reestrutura mais o corpo docente. Aí já vem mais pessoas e... 89, quem era o diretor naquela época? Era a Edna Trindade. A Edna, esposa do João Batista. Exatamente. Prefeito. Batista teve um papel muito interessante. Era o prefeito. Que ele cobrou, que foi quando ele entrou, ele governou 6 anos. Foi naquele tempo que eles fizeram uma modificação para igualar as eleições dos prefeitos e vereadores com presidente, governador e deputado federal, estadual e tudo. Então ele começa a cobrar, e aí nas cobranças, né, o pessoal de Itaporanga todos começa a cobrar a faculdade, né? Não era o EG, né? Não era o EG. Aí nesse tempo a secretária de Educação era Terezinha Vieira, que era mais bruta do que um portão. Mas ela tinha uma certa consideração por mim. Depois eu vou te contar a história, vamos concluir a da FECLITA. E aí a Terezinha, que era a secretária de Educação, ela começa a ter uma certa queda pela criação. Então ela começa a receber e tal. E aí o que acontece? Faz o primeiro vestibular em 88. Em 89 nós já estávamos uma turma de professores, né? Eu fui convidado porque eles não me queriam, porque eu tinha certas divergências políticas, assim, e tal, né? Então, mas a necessidade faz o sapo pular, né? E estava faltando professor de determinadas matérias também. Então eu assumi, trabalhei História de Goiás, Geografia Econômica e Língua Inglesa, a Nina tinha ido embora, e Linguística também. Trabalhei Linguística na área de letras. E isso conciliando com as aulas do colégio? Do colégio, exatamente. Interessantíssimo pensar esse processo de construção da UEG, né? Sim, sim. E não era só eu, não. Todo o outro pessoal também tinha as aulas no colégio. A maioria dos professores eram... Eu, Rabelo, Divino, a Cleudia, a Isabel, a Olívia, a Dona Odete. A Dona Odete dava aula no Seito também. Deixa eu ver quem mais. A Dona Conceição. A Luzia Amaral. Sim. A Luzia Tavares é posterior, Tião. A Luzia Tavares veio, não sei se foi 89. 89. Também foi 89 também, que a mãe entra. Exatamente. Isso era no Seita, no prédio do Seita, exatamente. Emprestado para a faculdade, da FECLITA. FECLITA. Em 91 que cria esse prédio que nós estamos aqui agora. E como é que foi a transição, Tião? De lá para cá? Essa transição do prédio. É do Seita para o Seita é do Seita, da FECLITA, do Seita para a FECLITA. Aqui ainda foi FECLITA, né? Ou aqui já foi o EG? Não, aqui já veio direto a EG para cá. O EG já era. Começa lá e começa no Seita e vem para cá. Porque o EG fez... Porque o EG de 99. 99. Então quando ela é transferida, ainda é transferida. Aqui é 91. Então é FECLITA aqui ainda por dentro. Exatamente. FECLITA aqui foi. A primeira turma que forma aqui nesse prédio. Começa lá no Seita e forma aqui nesse prédio. Exatamente, tem a placa comemorativa ali na entrada, depois na hora que nós saímos eu vou te mostrar. E na época que começaram a construção da faculdade, prometeu construir o prédio da faculdade, mas estava demorando, então as cobranças vieram. Né? E quando termina o prédio aqui em 91, a Isabel, que era diretora, Isabel Oliva era diretora da UEG, ela foi exonerada sem ficar sabendo e sem ser comunicada. Aí o que aconteceu? Os alunos revoltaram e fizeram uma paralisação. Então, só para contextualizar, ela era diretora aqui da FECLITA. Era da FECLITA lá em cima ainda. Lá no Seita, que era a FECLITA funcionava. Isso. Ela foi exonerada sem justificativa, sem nenhum... né?
E continuou recebendo como diretora, como professora. Aí quando vocês descobriram, vocês mobilizaram para reivindicar ela. Para reconduzi-la ao cargo. Reconduzi-la novamente à condição de diretora. Foi quando nós fomos na Secretaria de Educação, conversar com a Terezinha, eu, a professora Luiz Amaral e o Américo. Sim. O filho do Soberico, da dona Nésia, da dona Nésia. E aí nós falamos, olha, nós estamos esperando a inauguração do prédio da FECLITA, para que nós possamos passar para lá e devolvermos o Colégio Estadual de Itapuranga para os alunos do científico. Aí, que lá tinha o científico e ensino fundamental, acho que de 5ª e 8ª também. E tinha aula no noturno também, né? Noturno também. Da escola. Aí, ela falou, não, mas o governador não pode ir só em setembro. Falou, não, nós já estamos de greve, nós já paramos porque a professora Isabel foi exonerada sem saber, ninguém sabia e tal. E ela, como é que fica isso aí? Não, mas tem que esperar o professor chegar, o governador ir lá para inaugurar e tal, mas já estava tudo pronto aqui. As carteiras amontoadas na sala, aí nós fizemos um mutirão, viemos, limpamos, colocamos as carteiras todas e viemos para cá. Falei, então nós já vamos entrar no prédio. Aí nós começamos a aula no 2º semestre já aqui. Sem a inauguração. Sem inauguração. Viemos, uns com medo, outros sem medo, já vamos para lá. E viemos e exigimos que tivesse a direção. Aí nós ficamos aqui, começamos no mês de agosto, quando foi em setembro, eles marcou para vir para cá, para inaugurar o prédio. Aí foi, ele entrou na entrada principal aqui e saiu pelos fundos. Sem falar nada? Não, sem falar nada, só descerrou a fita e saiu e foi embora. Ele ficou descontente com o fato de vocês terem... Entrarmos sem permissão dele, sem esperar a bondade dele, né? Então, Itapuranga sempre lutou nessas condições de melhoria para a comunidade, não melhoria individuais também. Perfeito. Né? E aí nós ficamos aqui. Então aqui já tinha todo o espaço, foi muito interessante aqui na FECLITA aqui, que funcionou até 99, né? Quando foi criada a Universidade Estadual de Goiás. E aí a gente lutava sempre para a Universidade Estadual de Goiás, mas com um certo receio deles tentar querer manipular e ao mesmo tempo cobrar mensalidade dos nossos alunos. Existia essa possibilidade de tornar-se privada? Quando o Marconi propôs a criação da Universidade Estadual de Goiás, a primeira proposta era que ela seria paga, a universidade paga. E aí Mas isso foi uma proposição estadual? Ou foi uma coisa de bastidores que nós ficamos sabendo. Ah, tá. Nós ficamos sabendo através dos bastidores, nós reunimos com os alunos aqui, até me lembro bem, subiu eu, Antônio Tavares, o Valtuir, o Rabelo e o Divino ali nesse primeiro patamar aqui da escada, e os alunos aqui embaixo. Falaram, olha gente, está acontecendo, isso é mais adiante, né? Acontecendo isso, estão querendo criar a Universidade Estadual de Goiás, nós concordamos que seja criada assim, mas eles estão querendo com proposta de cobrar mensalidades dos alunos para frequentar as aulas. E nós não concordamos com isso. E aí nós levantamos a leva. No outro dia já tinha pessoal ligado à área da fazenda, da administração, aqui para dizer que não era assim, que tal. Reunir os alunos e falaram, mas então você tem que provar para nós que não é desse jeito. Aí nós marcamos uma reunião com a Raquel Teixeira, o José Beck e um tal de um outro que era da administração também, o José Beck era da fazenda. E aí fui eu, o Rabelo, o Divino, o Valtuir, e aí nós convocamos, chamamos o Eli Dourado, que é professor da Federal, e o Ideu Moreira, para estar conosco lá. E aí nós começamos a falar, nosso medo é que a Universidade Federal de Goiás seja criada e seja cobrada dos alunos, porque a maioria dos frequentadores dos nossos cursos são pessoas que moram, filhos de pessoas que moram na zona rural e não têm um poder aquisitivo para pagar as aulas.
Não tem como pagar essas aulas, então nós não concordamos com isso. Nós queremos uma universidade pública, gratuita, de qualidade voltada para pesquisa e extensão. E aí o Dourado, né, falou, o Irio Moreira falou também e tal. Mas o José Bé falou, olha, vocês tiveram sorte, porque a minha proposta era realmente cobrar dos alunos, que ele era dono da Camburi. Então, se não tivesse tido a mobilização, a luta de vocês, talvez a Universidade Estadual de Goiás não seria uma instituição pública. Pública e gratuita, né? Exatamente. E você, mas você inicia em 89, então a sua trajetória dentro, né? Na época FECLITA, e você permanece na UEG até quando? Até que período? Até 2019. Hoje, no final de 88 até 2019. Não, 88, eu falei 89, mas final de 88. É que eu me confundi aqui na data. Eu estava faltando, a professora Nina teve que se ausentar para Goiânia, que eu assumi as aulas de inglês e linguística, que era ela que trabalhava essa matéria na época. Aí já sai aposentado também da UEG, né? Já sai aposentado. Aí já sai uma aposentado. vida dedicada ao ensino superior, ao ensino básico e ao ensino superior aqui em Itapuranga. E outra coisa interessante foi quando nós fui nomeado estatuinte para a criação do Estatuto da Universidade Estadual de Goiás. Foi uma reunião em Porangatu. E foi muito concorrido e nós realmente fizemos um estatuto de acordo com a visão que nós achávamos que dava certo para a universidade. Até eu me lembro que tinha um tal de Toquinho, que estava com a turma de alunos, lá foi no tal de Hotel Wembley e tal, então, chiquérrimo, está tudo pago pelo governador do estado e já pelo prefeito, que era não estou lembrado do nome dele, mas sei que era ligado ao Marco Antônio Perillo. Daqui fui eu, o Ivanir e o Márcio Alípio, Márcio, filho do Coutinho, que hoje é advogado, né? Sim. Ele fazia, não sei se era história ou se era geografia. E nós fomos os três representando a FECLITA de Itapuranga. E lá nas discussões, os alunos, de noite eles iam para Gandá e na hora do debate eles estavam longe. Disperso. Não participavam, estava dormindo e tal, e eu cheguei no Toquinho, vem cá. O que foi, professor? Ele falei, rapaz, eu sei que está tomando conta da turma de alunos, não é? Sou eu. Mas eles vão levar na tarraqueta, porque do jeito que eu estou observando, vocês não estão lá para defender as ideias de vocês, as propostas de vocês com relação à questão do processo de estatuto da universidade. E os professores não vão passar a mão na cabeça de vocês, não. Você chama a turma para participar. O caso contrário, nós vamos passar com um rolo compressor por cima de vocês. Rapaz, ele já saiu chamando o negado. O nego chegou lá sem lavar a cara ainda. Aí ele falou, eu falei com ele, você pega no pé dessa turma sua, porque tem que estar participando quando chegar na questão relacionada sobre o direito dos alunos, os deveres dos alunos, você tem que estar lá dentro. Exatamente. Senão nós vamos meter os deveres nossos e pronto, vocês se lasquem. Vocês não vão ter dever nenhum, nem direito nenhum, vocês vão cair do cavalo com essa brincadeira. Rapaz, não faltaram mais, foi mais 2 dias de debate, e eles juntos. Aí eles conseguiram até um avanço interessante, foi muito bem feito o estatuto. Quando nós aprovamos a etapa do estatuto, né, na votação, teve algumas ressalvas, mas muito poucas. Falaram, nós vamos mandar esse estatuto para o governador do estado. Aí, tudo bem, quando foi em 99, o governador convocou todas as universidades isoladas para participar da leitura do estatuto lá na Uniana? Não, foi no Centro de Convenções de Goiânia. Tá. Aí nós fomos no ônibus aqui de Itapuranga, muita gente e tudo, né? Aí quando eu me lembro, como se fosse hoje, quando o Marconi foi falar, ele começou a alongar, os alunos começaram a gritar. O pessoal da ZFEP tinha uma bronca com ele, porque ele tirou a direção da UEG de Goiânia e levou para Anápolis, né?
foi justamente uma estratégia para evitar a questão das lutas em prol da defesa dos professores e da questão salarial também, porque depois nós tivemos aí algumas greves, né? E aí os alunos começaram a gritar, se cobrar, nós não paga, se cobrar, nós não paga. Foi virando aquele coro. O Marconi ia fazer um discurso homérico, ele só falou assim, na minha administração ninguém paga a Universidade Estadual de Goiás. Foi isso mesmo. Aí todo mundo quietou, não fez mais barulho. E eu vi ele atentamente. Não, ele não falou mais também. Falou mais não. Declaro a Universidade Estadual de Goiás baseada nesse estatuto que está na minha mão. A gente nem sei se tinha lido estatuto. Pública e gratuita. Pública e gratuita. Aí foi interessante que nós fomos aqui, foram 3 ou 4 anos aqui. Olha só, que muita interessante. Gente. Eu não sei se você está, até não está. Não, eu não fui nessa. Não. Mas foi uma coisa que nós enchemos aquele auditório, aquele auditório grande, né, lá no centro de convenções, nós enchemos aquele auditório. Tião, como diz o bom canastreiro, a conversa está boa. Eu gostaria muito, Tião, de te agradecer. Eu sei, enquanto professor de literatura, um bom narrador, nós temos aqui, teríamos aqui mais 2, 4 horas de conversa, mas a gente precisa fazer alguns cortes e voltar. Então já, em nome aqui do UEG Podcast, eu mais o professor Lucas, já te convidamos para um outro momento aqui, para a gente falar de outras histórias mais, que vai ser importante aqui. Mas eu gostaria que você já desse uma finalização aqui no nosso bate-papo. E antes de fazer isso, te parabenizar pelos 80 anos de idade e por mais da metade desses 80 anos dedicado à educação, a formar pesquisadores como eu hoje, né, que nos mostrou a literatura goiana. Até então a gente estudava a literatura brasileira e deixava um pouco a literatura goiana, e você traz para a gente, para a sala de aula, Hugo de Carvalho Ramos, Bernardo Ellis e de Maria Ieda Chimaltes, né? Maria Luísa Ribeiro agora, que a gente conheceu. Então, queria te parabenizar, Tião, por 2 grandes motivos. Pela idade de 80 anos, forte, esperamos em Deus que você dure muito mais tempo para nos ensinar cada vez mais, e mais ainda ter feito parte aí da UEG, e nós esperamos honrar esses nomes de todas essas pessoas que trabalharam aqui para a UEG, dando continuidade aqui. Eu agradeço o convite, né, e estou pronto a qualquer momento que você quiser, que nós possamos conversar mais sobre a questão da UEG e outros assuntos ligados à educação. Nós estaremos sempre à disposição. Porque eu tomava cachaçinha quando era mais novo, mas agora a minha cachaça é a educação e a participação sempre constante. Falou mal da UEG, falou mal de mim também, você sabe disso, né? Sim, sim. Eu brinco, olha, você pode falar mal de mim, não tem problema não. Se você falar mal da UEG, eu vou ficar bravo. Nós temos muitas lutas internas, né, Tião? Mas elas são internas. E isso é interessante, porque nós sempre aprendemos a respeitar, cada um de nós nos respeitamos mutuamente. Temos divergências? Claro que temos divergências. Né? Se não tivesse divergência, seria tão ruim, né? Agora, quando a gente tem a divergência e tira da divergência algo bom, isso faz com que nós cresçamos cada vez mais. E a UEG, para mim, a UEG e o Colégio Estadual de Itapuranga, porque eu sou cidadão itapuranguense, tenho o título de cidadão itapuranguense, agradeço aos vereadores que me deram esse título, e estarei sempre à disposição, para enquanto eu tiver a inteligência capaz de analisar os fatos, eu estarei pronto a discutir e conversar com todos os nossos companheiros sobre a questão educacional. E agradecer o convite de vocês, né? E a UEG é meu segundo lar, né? Eu brinco muito, né? Eu falo, tem as coisas que eu gosto. A UEG, minha família, o meio do rio, a margem direita e a margem esquerda do rio. São as coisas que eu gosto demais da conta. Lucas. Eu gostaria, professor José Elias, de agradecer você pelo convite. Fiquei muito feliz, né, de participar aqui do podcast, né, da UEG, da Unidade de Itapuranga. E essa primeira entrevista, nós tivemos aqui a oportunidade de receber o querido professor Sebastião Rafael Gontijo, nosso querido Tião Lobó, amigo, companheiro de todas as horas, que é uma referência para nós em todos os sentidos, né? Referência de pessoa, referência de humanidade, de uma questão que é tão importante, Zé, e muitas vezes nós não valorizamos, que é da sensibilidade, né? Você pensa na figura do Tião, pensa nessa pessoa gentil, sensível,
carinhosa, amorosa, e conforme ele compartilhou conosco aqui, uma vida, né, voltada para a questão da educação, e principalmente da educação pública, gratuita e de muita qualidade. Então, gostaria muito de agradecer, Tião, você por ter aceitado o convite, agradecer meu querido amigo, né, professor Zé Elias também, por ter me feito o convite para participar aqui do podcast, parabenizar você também pelos 80 anos de vida, né, dizer que você é uma referência para nós, muito obrigado. E para aproveitar, Zé, também convidar as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube para que possam se inscrever no canal, né, da UEG de Itapuranga, acionar o sininho ali para receber notificações, curtir essa conversa, compartilhar essa conversa e essa história maravilhosa, nosso querido Tião Lobó, com mais e mais pessoas. Então é isso, muito obrigado, professor Zé Elias. Eu que agradeço, professor Lucas, professor, meu eterno professor Sebastião, muito obrigado e mais uma vez as portas da UEG estarão sempre abertas, tá? Para quando quiser voltar. Se você fechar, eu entro com ele. Muito obrigado a vocês pelo convite. E para mim é uma grande honra poder falar da UEG, conversar com quem está aqui na minha frente, com meus alunos, né? Isso muito nos enaltece. Saber que vocês pesquisaram, fizeram, igual hoje o Pedro falando lá na rádio, né, Lucas? A minha grande alegria é quando um aluno meu se projeta. É igual você fez doutorado, pós-doutorado, o Lucas também, e tantos outros, né, que passaram nas nossas mãos, que hoje são mestres, doutores. Isso me dá uma satisfação imensa. Você tem um aluno que foi um aluno e hoje é um doutor, e acreditou que o conhecimento ajuda muito, né? E a universidade está aí para isso, né? Para ajudar quem dela tem necessidade e procura. Perfeito. Por isso nós lutamos para que ela fosse pública, gratuita e de qualidade, voltada para pesquisa e extensão. Você tinha a professora Conceição que sempre batia nessa tecla, falava, se ela não falar voltada para pesquisa e extensão, não é igual hoje não. Então, muito obrigado a todos, tenham todos um grande dia, grande fim de semana.